Olá, professora. Olá, tudo bem? Saudações, boa noite. Boa noite, tudo bom? Graças a Deus. E aí, tudo bem? Também tudo jóia. Chove muito aí? Então, tá maior tempo, assim, tá muitos trovões e tudo. E espero que a internet nos colabore com a gente hoje. E a Sim, energia, sim, e não caia a energia. Enfim. exatamente. O pessoal está entrando, vamos aguardar mais uns minutinhos, vamos, né? Enquanto isso, vamos no nosso bate-papo um pouquinho, né? Tá, você que Primeiramente, manda. pedir, primeiramente agradecer a presença dos que já estão, né? Acompanhando aí pelo Insta da Marcap. Me ouve bem, professora? Sim, tô ouvindo bem. Tá tudo Beleza, eu tranquilo. também ouço bem. Primeiramente, é um prazer enorme lhe receber novamente aqui no nosso, né, na nossa empresa, na Markup. Apesar dos imprevistos que tivemos no encontro passado, né, Isso acontece. gostaria de agradecer também a presença, a colaboração da Polícia Civil, do pessoal que está nos ajudando também, né, acompanhando a situação que nós tivemos, o imprevisto, que, né, as maldades que nos surgem de última hora. Mas, assim, é um prazer enorme lhe receber, né? Sabemos do potencial que a professora, né, do intelecto que traz aí para nós nesse momento, para compartilhar isso com a gente. Para nós é uma alegria imensa lhe receber. E dizer assim, os que nos ouvem, os que nos acompanham também, para que fique ligadinho aqui com a gente, né? E a professora dará aí algumas, né, uma pitadinha do que nós teremos ainda nos cursos, nos eventos da Markup, né, professora? Isso, exatamente. Isso. Tá bom, professora. O momento é seu, nós lhe agradecemos e fique à vontade, tá? Tá joia. Eu acho interessante depois, a hora que a gente, a nossa conversa, talvez depois no final abrir um pouquinho dos comentários, né? Eu entendo que foi fechado os Tá ok. comentários, Isso, né, para gente? perguntas, né? Eu entendo que foi fechado porque fica passando os comentários, né? E justamente quando nós estamos em dois, fica na parte inferior da tela, fica passando os comentários. Mas agradeço sempre os comentários, sempre o posicionamento, né, das pessoas, dos alunos, dos ex-alunos, dos amigos. Eu acho isso muito bom, né? Que faz Sim, que sim. nos incentive aí. Vocês têm um aviãozinho aqui ao lado, né? Esse aviãozinho. Então, se vocês quiserem compartilhar essa live, que provavelmente vai ficar gravada, né? A Markup aí, o Adilson, com certeza, depois vai salvar e vai ficar aí Sim. no Insta deles, né? E se vocês quiserem, na verdade, compartilhar, é só clicar aí nesse aviãozinho aí, tá bom? Que o assunto, na Isso. verdade, ele é instigante, né? É muito interessante e está numa pauta bastante proeminente aí nos dias atuais, tá? Bom, para quem não me conhece, quem está vendo pelo meu Insta, né, que tem a oportunidade também de ver, e meu nome é Andréa Carla Machado e eu atuo na área da educação especial, na área da educação inclusiva e trabalho, né, juntamente com uma outra profissional, que é fonoaudióloga. A gente trabalha no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Infantil, que é o CEPED, no qual a gente atende crianças com atraso, né, com os transtornos do neurodesenvolvimento e numa, numa faixa etária bastante significativa, aqui, principalmente com as crianças pequenas, que é justamente a temática e o título, né, que foi sugerido aí para a gente trabalhar, para a gente falar um pouco, né, que essa temática que é representada, então, por esse título dessa nossa conversa, ela vai sistematizar a importância da investigação, né, e dessa agenda, que, na verdade, nós temos pesquisas, que é atualmente uma demanda grande, que é a inclusão escolar dos alunos e de crianças com atraso no desenvolvimento, que estão na etapa da educação infantil, né? E aí eu acho que esse entrecruzamento desse título, né, que a gente colocou, educação infantil e inclusão, esses dois temas, eles vão gerar, né, na verdade, outros que podem ser lançados aqui, a gente deixa como ponto de reflexão, a gente vai falar um pouco sobre isso,
mas a gente não vai dar tempo de desenvolvê-los, mesmo porque a gente vai ter tempo para isso, né? Mas eu acho interessante a gente pensar em pontos reflexivos, né, em relação a essa temática. De procedimentos que vão permitir, por exemplo, a gente gerenciar informações, né, que possam subsidiar políticas para essa faixa etária na inclusão escolar, né? Um outro ponto também que tem que ser muito discutido é o entendimento e a gente estudar quais são as estratégias, né, para a gente implementar, na verdade, gradualmente, para a gente planejar com sistematicidade o que pode ser feito na educação infantil, né, e também subsidiar programas, né, os programas, na verdade, de formação continuada, que eu acho que é o mote primordial aí que depois a gente vai falar um pouco, né, que é justamente dos educadores que trabalham nessa etapa, né, da educação infantil. Nesses 3 pontos que eu coloco para vocês, eu acho interessante a gente falar dessa descrição que eu falei há pouco, a importância dos dados, né? Quais são os dados? Quem faz esse levantamento de todas essas informações? Se há essas informações e como essas informações elas podem ou devem ser gerenciadas para eles tomarem uma forma e esses dados serem tratados, né, com uma robustez importante para que eles gerem tomadas de decisões, né? Então, essas tomadas de decisões, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, na verdade, um conjunto, né, de agentes e de informações para que a gente possa pensar nesses pontos que eu descrevi para vocês, né? Uma outra coisa importante também é a gente entender, principalmente que a gente vai falar, eu dividi um pouco a nossa conversa para a gente falar um pouco de inclusão e depois eu adentrar especificamente na educação infantil. E quando a gente fala de educação infantil, a gente fala um pouco a respeito da intervenção precoce, mas é importante a gente entender aqui a importância dos marcos na história, por exemplo, da realidade brasileira, quando a gente pensa nessa perspectiva inclusiva, né? Então, eu vou ter que fazer um recorte hoje, a partir da década de 90, né? Porque senão, se a gente for pensar na história aí, a gente ia ficar uma live somente falando sobre a importância e de alguns recortes aí na história. No entanto, a gente pega uma década muito importante, né? Ela é muito proeminente e, na verdade, ela tem uma linhagem muito construtiva de justamente ao levantamento desses direitos, né, que a gente tem com os documentos, pensando nos documentos da inclusão social, da importância da pessoa com deficiência, e depois esses documentos, eles criaram, né, eles tiveram uma base sólida, depois para a gente entender o período que vai reforçar aí cada vez mais e focalizar a importância da educação, da inclusão escolar. A gente entende que também esse período, ela foi muito focalizada nos Estados Unidos, né? Mas outros fatores também aqui vão reforçar a importância também da inclusão escolar. Quando a gente fala em inclusão escolar, a gente pensa também, a gente pensa principalmente, quando a gente está falando dessa etapa, né, que é a educação infantil, a gente pensa nas crianças com necessidades educacionais especiais, né, que são as crianças, de alguma forma, elas apresentam alterações ou algumas dificuldades em relação ao curso de desenvolvimento e na aprendizagem delas dentro de uma instituição escolar, né? Quando essas crianças estão na escola, a gente tem que entender que há uma matriz curricular e que essa matriz, ela deve também ser entendida com as necessidades que essas crianças, que porventura pode aparecer, e aí tem que se fazer
um levantamento, e para esse levantamento a gente precisa trabalhar colaborativamente, mas isso eu vou falar um pouco mais adiante, né? Dentro dessa perspectiva, então, né, desse termo que a gente fala de educação inclusiva, a gente tem nesse sentido, e passou a ser considerada, principalmente num processo que vai fundamentar, né, a importância e a manutenção do Estado democrático, justamente já agora, né, principalmente no final do século XX, que a inclusão, na verdade, ela se tornou uma palavra de ordem, e aí, principalmente nas ciências humanas, e aí a gente cria debates, né, e esses debates, eles criam outras possibilidades e reflexões cada vez mais para a gente conduzir e trabalhar nessa perspectiva, dentro dessa área, né? A própria educação inclusiva, ela ainda faz umas reflexões, né? A gente tem alguns autores que falam sobre isso, que justamente ocorreu esse movimento justamente pensando na questão significativa, né? E a crítica que se deu às próprias práticas marginalizadas no decorrer aí, né, do passado da educação especial, né? Então, quando a gente pensa nisso, é importante que a gente entenda também o percurso, né, dessa história. Eu acredito que o Adilson está aí ainda? Ou Sim, caiu? professora. Ah, tudo bem, Não, tá estou joia. aqui. Tá Tá joia, precisando, estou aqui. tudo bem. E então, na verdade, quando a gente fala então dessas possibilidades, a importância, né, do momento atual é que ainda carece de diretrizes, né? Essas diretrizes, elas vão fazer com que nós olhemos para as crianças, né, com necessidades educacionais especiais, vão implicar alguns direcionamentos, né? Para mim, a live deve estar tendo um delay, provavelmente para vocês também, tá? Mas fiquem tranquilos que depois, quando salva, esse delay, ele desaparece, tá bom? Que é justamente a desincronia entre a minha fala e o que vocês ouvem, tá? Mas eu vou continuar aqui, porque depois, na verdade, vai ficar salva. E aí, justamente a importância, então, desses pontos que eu falei para vocês, né? Que o que a gente pensa, então, quando a gente também está trabalhando nessa faixa etária, né? Nessa etapa? A ampliação do acesso, né? Que tendo, por exemplo, o que é importante para cada aluno, né? E essa ampliação de acesso, ela está respectivamente ou diretamente implicada com a responsabilidade da prestação desse serviço. Qual é esse serviço? Qual é a qualidade que eu presto desse serviço dentro das possibilidades da educação inclusiva, né? Da educação da inclusão escolar? E a criação, na verdade, dentro da modalidade, nós temos o atendimento educacional especializado, né? Mas eu acho, e não sou eu que falo, né? Mas a literatura está mostrando isso já há algum tempo, a importância da gente repensar essas modalidades de atendimento, que é justamente a gente pensar em abordagens colaborativas, né? Essas abordagens colaborativas, elas demandam justamente a gente trabalhar em conjunto, que é a gente tanto trabalhar em conjunto dentro da instituição escolar, como ser oferecido a colaboração de outros profissionais que possam oferecer, né, auxílio em expertises variadas, né, e que a gente chama aí de equipe, né, que uma equipe técnica multidisciplinar pode ajudar muito, né? Então, são essas metas, na verdade, que elas devem ser entendidas, né, e se elas tiverem, na verdade, a inserção garantida, né, porque a gente ainda tem, nós estamos no século XXI, nós estamos em 2022,
E ainda nós temos embora nós temos as leis, né, que são garantidas, nós ainda temos uma inserção dessas crianças, ou dessa permanência dessas crianças, com uma dificuldade bastante preocupante, né? Então, autores da inclusão escolar falam que a inclusão, na verdade, ela é um processo que leva tempo, porque ela envolve, além do acesso, e esse acesso ele tem que se fazer por direito, e se fazer, na verdade, pertencente, né, o local no qual recebe essa criança, ele tem que oferecer e oportunizar momentos para que a criança e o indivíduo se sinta pertencente àquele lugar, né? Então, além desse acesso, a permanência. E só aí, com o processo, né, e com todas as discussões, que pode haver sucesso na escola e possa haver sucesso na inclusão escolar, né? Enfim, o futuro, na verdade, dessa modalidade, né, da educação, principalmente da inclusão escolar e da educação inclusiva, ele se faz no nosso país de forma que vai depender muito do esforço coletivo, né? Então, que vai obrigar aí uma revisão de postura, principalmente no momento que a gente vive pós-pandemia, no qual a gente entendeu já que essas crianças perderam oportunidades, embora a feitura, né, e o esforço da escola foi homérico, né? Foi muito importante, porque as escolas, elas foram pegas de surpresa, aliás, todos nós fomos pegos de surpresa, né, por esse momento que foi completamente atípico na história, principalmente na nossa era, né, no qual essas crianças provavelmente elas terão, né, atrasos em relação à aprendizagem pelas próximas décadas, né? Então, isso se faz, eu acho que isso, na verdade, reforça e estreita a condição de que a formação continuada, ela é, na verdade, o caminho para o entendimento de tantos problemas e de tantas dificuldades que a gente está enfrentando e a gente vai enfrentar, né? Então, são nessas condições que a inclusão escolar para a educação infantil, ela seria perfeitamente viável, né? E deveria ser uma opção preferencial, pensando no atraso no desenvolvimento dessas crianças, né? São crianças de risco, estão já se trabalhar nessa perspectiva, né? Pensando em projetos políticos e implementação, né, de condições inclusivas. Eu acho que seria o foco prioritário, talvez, de um município, né? Que é justamente investir no seu recurso humano, investir naquele que justamente vai se fazer cidadão, né? E ter o direito e ter deveres de cumprimentos e desenvolvimento da tua polis, né? Da tua cidade. Então, essa mudança, então, eu acho que eu já falei, ela requer duas possibilidades, né? Estou citando alguma delas aqui, porque faz parte da nossa conversa, mas, na verdade, seria uma mudança, né? Principalmente pensando num potencial de instalação de recursos humanos em formação continuada, né? E esse é primordial, o investimento, né, em recursos humanos e a qualificação desses recursos humanos. E também uma outra prioridade é a produção de conhecimento sobre os procedimentos. Então, acho que uma está ligada com a outra, né? Então, esses procedimentos, eles só vão ser gerenciados, né? Só vão formar dados importantes, e esses dados vão ser gerenciados e tratados e analisados se justamente eu tiver recursos humanos que pensem
nessa possibilidade para esse potencial, né? O quanto que isso é gerador, é tomada de decisão, é desenvolvimento de política pública municipal, por exemplo. Estou falando do município porque tem bastante gente aqui de municípios diferentes, né? Então, a gente faz conteúdo, nós fazemos conteúdos e nós temos que fazer essas possibilidades no nosso município, né? Que é isso que depois vai justamente diferenciar o teu IDH, né? Do município próximo ou dos municípios outros do teu estado e do teu país, né? O quanto você investe. E aí, pensando nisso, eu já falei um pouquinho de inclusão, nem tudo, né? E, logicamente, não esgotando esgotando o termo, mas aí a gente vai entrar num outro título, né? Numa outra temática do nosso título, que é a educação infantil. Eu coloco aqui, e acho que depois o Adilson pode falar isso para vocês, mais detalhados. Eu tinha um corpo de slides, né, um conjunto de slides prontos para ser trabalhados, para serem mostrados aqui para vocês. No entanto, há possibilidade sim da gente mostrar no Instagram, mas como nós estamos em 2, os slides ficariam muito pequenos e não teriam funcionalidade aqui na amostra para vocês, tá? Então, eu me disponibilizei, já mandei pro Adilson, e ele está com os slides. Então, depois, quem quiser os slides, é só mandar e-mail, ele vai deixar tudo certinho aí, manda o e-mail e ele manda os slides para vocês, para quem estiver assistindo aqui, né? Então, falando nisso, vocês verão, né, quem tiver os slides lá, que eu trabalhei um pouco com alguns dados, né, com alguns dados que são dados públicos, né? Vocês sabem que nós temos várias plataformas e várias bases de dados, que nós temos dados bem limpos, né, para serem trabalhados, para serem demonstrados, para serem analisados. Um dele é a Our World Data, ou DATE, né, que é um site que é mantido pela Universidade de Oxford, e eles têm várias temáticas, é só a gente digitar. Você pode colocar a língua portuguesa, né, que ele faz também, ele busca e traduz. Então, tem alguns gráficos que eu coloquei justamente para a gente trabalhar, né, para a gente falar um pouco. 2 deles é importante falar aqui para vocês, embora vocês não estejam visualizando, mas um é o acesso, né, às crianças. Então, nós temos, por exemplo, dentro da América Latina, nós temos o Brasil, né, com uma matrícula bastante importante, uma porcentagem bastante importante de matrículas de crianças na educação infantil, né? Então, nós estamos com um número importante de crianças na educação infantil. Embora os números eles devam avançar ou devem avançar nas próximas décadas, né? No entanto, um outro gráfico ele vai fazer uma dimensão bastante preocupante, porque a gente vai ver que os dados que são relacionados à aprendizagem, que é no início da educação, do ensino fundamental, estão bem abaixo do esperado, mesmo quando a gente compara com países da nossa própria América, né, com a própria América do Sul. Então, isso é preocupante. Olha só, nós temos grandes proporções de crianças na escola, e aí elas saem dessa etapa, né, da educação infantil e adentram uma outra etapa, que é logo após, né, na educação formal, né, no caso, na educação no ensino fundamental, já com índices muito preocupantes de aprendizagem, né? Então, olha só, como que essa transição, como que as oportunidades de aprendizagem estão e qual é a qualidade que está sendo dada na formação dessas crianças, né? Porque a gente entende que os primeiros anos de vida, principalmente os 3 primeiros anos, eles são um desenvolvimento
é que, ao mesmo tempo, nós temos uma expansão do desenvolvimento, né, cerebral. A gente tem triplica de tamanho e de estrutura. Entretanto, a gente também tem uma maior vulnerabilidade. Então, quando essas crianças elas têm uma relação bastante preocupante com estímulos e qualidade de interação, o cérebro perde muita coisa, né? Então, a gente tem que oportunizar, na verdade, momentos que as crianças possam aprender determinados tipos de aprendizagem, por exemplo, né, e algumas habilidades, elas se tornam, quando não colocadas de uma forma bastante enfática e sistemática, ela vai ser mais difíceis de serem adquiridas mais tarde, né? Ou vai ser mais laborioso para o indivíduo conseguir fazer essas captações de informações, né? E se eu tenho uma criança que já tem uma atipicidade na sua circuitaria, né, no envolvimento dessas relações de input, dessas entradas de informação, provavelmente eu vou ter um gerenciamento desse processamento bastante preocupante, né, na saída, o como que eu aprendo, né? Então, são nas evidências científicas, por exemplo, que a gente, na verdade, recai a importância, né, dos primeiros anos de vida, principalmente o papel do ambiente, né, ou seja, a interação indivíduo-ambiente, que é justamente a importância que recai sobre essa faixa etária, né, pensando na importância dos marcos desenvolvimentais, né, pensando nos domínios e nas habilidades que devam ser trabalhadas, né, para esses domínios se desenvolverem, domínio cognitivo, linguístico, socioemocional, né? E aí, dessa forma, a gente tem uma crescente preocupação com a qualidade, né? Então, justamente, essa expansão relacionada à educação infantil, ela tem recebido ênfase crescente, principalmente nas últimas décadas, e principalmente no último quinquênio, né? A gente fala muito e tem fundações, né, nacionais e internacionais que trabalham afincamente em relação justamente a oferecer e empoderar a família e os envolvidos, né, e o nicho onde essa criança está, para que ela possa se desenvolver de uma forma mais qualitativa, né? Então, e aí eu coloco também a importância, por exemplo, no caso de crianças, né, que provavelmente já nascem ou têm um período, né, que desde cedo vão apresentar necessidades que vão precisar dessas necessidades serem tratadas de uma forma mais pontual, né? Então, sabe-se dar reconhecida importância do processo educacional na intervenção precoce, né? Então, a intervenção precoce, ela vai ser uma medida importante dentro dessa etapa, né? E aí nós temos vários trabalhos e assim, centenas de artigos, né, relacionados à intervenção precoce, e a intervenção precoce não é nova, né? Que a gente, por exemplo, na literatura, nós temos, por exemplo, 4 principais achados, né, na literatura sobre o impacto da intervenção precoce, por exemplo, para as crianças com necessidades educacionais especiais, né? Então, por exemplo, quanto maior o tempo e a duração da privação, né, ou seja, do não acesso à possibilidade de qualidade desses estímulos, mais permanente vai ficar a alteração ou a dificuldade, né? Um outro também ponto importante que eles colocam, que a literatura coloca, é a limitação. Ela não vai se restringir principalmente aos sentidos privados, né, que a gente chama
os sentidos sensoriais, por exemplo, quando eu estou falando de uma privação sensorial, né? Mas eu estou falando também de uma privação de cognição social e emocional, né? A importância que é, tá? Só um momentinho. Que susto, desculpa. E aí, nós temos um outro ponto importante, que é justamente o momento, né? Que muitas vezes é um momento crítico, né? Um momento crítico que este indivíduo, né? Que essa criança está passando, e vai sugerir, por exemplo, fortemente que ela seja, né? Que tenha uma intervenção nos primeiros anos de vida, né? Então, é justamente quando a gente promove essas interações e promove essas discussões perante a intervenção precoce, eu acho que se faz importante, né? E pensando também na experiência, né? Na experiência justamente dessas crianças que vai afetar o desenvolvimento, né? Que inclusive, como eu já disse, a importância da estrutura, né, de que esse envolvimento, esse desenvolvimento, tudo está se aflorando, tudo está se desenvolvendo, e o quanto que é imperativo a que a gente tenha, né, precocemente um bom levantamento de repertório, quais são as habilidades que essas crianças elas têm, né, para a gente poder receber e atender de uma forma que potencialize o máximo, né, do desenvolvimento dessas crianças. E aí, nessa perspectiva, pensando na educação inclusiva, é um desafio, né? É um desafio principalmente atual, né? Não é um caminho que, justamente como eu falei no início da nossa conversa, ele é coletivo. Não dá para a gente trabalhar em unilateralidade, não dá para a gente trabalhar em mão única, né? É inviável, é impossível. E aí, o que consiste, na verdade, é a gente trabalhar de uma forma colaborativa, justamente para que esses programas, que todos esses dados que possam ser gerados, eles se tornem regulares e essa regularidade se torne um serviço especializado de qualidade, né? Então, a gente dar suporte justamente para quem trabalha e para quem para os progenitores, né? Para a família e justamente para quem trabalha com essas crianças, afinco, e quem está junto com eles a maioria do período do dia, né? Que muitas crianças ficam em creches ou ficam em escolas durante o período todo, né? De manhã e à tarde vão para casa à noite só, no final da tarde, já à noite. E aí o quanto que isso se faz importante de oferecer esses recursos potencializadores aí nessa faixa etária. Coloquei aqui, para não esquecer, para falar para vocês, justamente de como a gente identifica, né, alguns traços importantes, pensando em programas que deveriam ser exemplares nessa faixa etária, né? Então, a primeira coisa, equipe. Não dá para trabalhar sozinho, tá? Quando eu penso em educação e inclusão escolar, eu estou pensando em equipe, tá? Eu estou pensando em rede colaborativa. Não dá mais para a gente pensar de outra forma. Não há possibilidade mais, né, de você trabalhar hermeticamente dentro de um setting, né? Não tem mais essa possibilidade. Um outro ponto importante também, né, um traço de identificação, é justamente o uso. Quais são os usos das abordagens, né? Elas são baseadas, né? São baseadas em quê? Né, de que forma? Justamente lá no início do que eu falei para vocês dos dados, se eu tenho dados, como é que eles foram tratados, né? Se eu tenho informações, se eu faço um levantamento na escola, como que esses dados são tratados, como que esses dados são mostrados para quem toma decisão, né?
Então, isso é importante. Fundos de financiamento, é preciso de planejamento, então não é de uma hora para outra que eu vou pensar, eu vou fazer tal coisa. Não é assim, eu preciso de um planejamento e eu preciso de um fundo justamente de financiamento para isso, né? Então eu preciso ter uma estrutura financeira também, né? Quando eu estou pensando no investimento maior, né? Isso não impede, né? Não impede que por exemplo, esse recurso, né, na verdade, esse ponto, não impede que uma escola deixe de fazer alguma coisa para uma criança porque não tem financiamento, né? Porque a escola é de caráter pedagógico, implica-se que eu tenho expertises pedagógicas dentro de uma instituição escolar, e lá eu posso tomar decisões para que essa criança se desenvolva na aprendizagem, né? Então, isso não impede. Quando a gente fala de traços de identificação de programas exemplares, é quando a gente está implementando programas com uma estrutura muito mais sistemática, muito maior, né? O gerenciamento aí de um corpo de dados, de um corpo de recursos humanos bem mais genealógico, né? Que elas têm vários tentáculos, tá? A rede de colaboração é outro traço importante. Então, se eu trabalho com inclusão escolar, né? Se eu tenho uma cultura inclusiva dentro da minha instituição, eu tenho uma rede de colaboração, né? Eu tenho profissionais que eu posso contar. Eu faço esse contato com os profissionais ou não, né? E a outra também, que é a última, mas que eu coloquei aqui, mas não deixa de ser a menos importante, ou a mais, na verdade, é a tomada de decisão participativa, né? Então, quando eu falo de tomada de decisão participativa, todos os outros pontos anteriores que eu falei, eles se elencam, né? Tudo isso, na verdade, a gente realiza de uma forma planejada, né, de uma forma com muito comprometimento, né, para que essas possibilidades e todos os estudos que a gente vê e que a gente compartilha na literatura, eles devam e podem ser gerenciados e podem ser desenvolvidos, né? Então, quando a gente pensou aí na possibilidade dessa temática, ou desse título, foi justamente fazer reflexões, né? E depois, as tomadas de decisões e as soluções, elas vêm quando a gente toma as decisões de implementar uma cultura inclusiva no local da onde a gente está, né? Seja uma instituição escolar, porque a gente está falando de inclusão escolar, ou seja uma outra instituição pensando também na inclusão, né? Eu acho que eu falei demais, Não, ótimo. mas eu acho que isso deixa aí para a gente fazer bastante pensar nas possibilidades justamente nesse momento que a gente está, né? Pensar nessas crianças que estão no seu afloramento aí, pensa no seu desenvolvimento, tendo a possibilidade, ou muitas vezes sendo negligenciadas e não estimuladas, né? Então, eu acho que é importante a gente contar, né, com o poder público e o poder privado também nessa perspectiva. E como eu falei colaborativamente, quando eu falei de agentes coletivos, eu falo nessa proporção. Sim. E, professora, falando no quesito qualificação do nosso, né, dos nossos recursos humanos, todos nós fomos limitados nesse período da pandemia. Todos os professores se desdobraram, se dedicaram, saíram
levar a da escola para zona, dentro da sua casa, da sua família. saíram totalmente do lugar Sim, onde sim, sim. eles trabalhavam, Carinho, né? realmente nós percebemos no longo, principalmente nos pequenos municípios, a dificuldade com tecnologia, a dificuldade com acesso à informação. E esses professores se tornaram assim protagonistas, porque Sim, levaram isso com maestria, né, de casa, às vezes até exatamente. correndo riscos, né? E nós temos E, um indicador importante, né, que também agora irá avaliar esse índice dentro dos municípios que já vem acontecendo no nosso estado de São Paulo pelo Tribunal de Contas. E quando nós falamos em uhum, investir e qualificar os recursos humanos, são pontuações importantes para os gestores públicos levar são as indicadores qualificações de para os qualidade, servidores, exatamente. indicadores de Indicadores de qualidade. qualidade do município, exatamente. Isso, e de políticas públicas, né, efetivas, né? Exatamente. Vamos dizer Uhum, assim. uhum. Então, aqueles que nos ouvem, os secretários, gestores, que fica essa reflexão também, né? De estar levando essa qualificação para o seu corpo docente, como a professora disse hoje, envolve toda uma equipe, todo um corpo, não dá para Exato. viver unilateralmente, né? Nós precisamos nos Hum, unir na educação e principalmente na educação infantil, né? Que é a base exatamente. de tudo, né? Exatamente. Né? Dar o olhar também e dar a Sim, possibilidade para o professor, né? Dar a formação sim, continuada para que ele possa oferecer, né? Mais qualidade aí para o desenvolvimento do teu aluninho, ex- né? Do seu aluno. exato. E falando do material, aqueles que nos acompanham que desejam também pegar o material com a professora, que a professora preparou com fantástico, em nosso site também vai estar o material lá, tá? No Ah, www.marcapselecão.com.br. Nós temos o curso que nós iremos fazer com a professora, né, de 16 horas, né, professora? São isso. 4 sábados, né? Nós teremos uma formação aí de 16 horas. Então, podem entrar no nosso link, entrar no nosso site, que o material a partir de amanhã vai estar lá os slides para vocês pegarem dentro. Olhou a imagem do curso, abriu, tem as informações e tem os slides da professora lá, tá bom? E lá eu deixei bem pontual tudo isso que eu falei, mas eu deixei em forma de dados, em forma de imagens, né? Para justamente fazer com que vocês façam o link da memória, né? Que é justamente o que eu falei hoje, linkando com as imagens, vocês façam uma recordação, as anotações, façam buscas, né? Desse site que eu falei para vocês. Então, quando a gente. O estudo, né? O estudo contínuo, ele também faz com que a gente sai, né? Da zona de conforto e a gente, hoje, a gente não. Amanhã a gente vai ser outra pessoa, né? E Sim, assim, sim. é uma manhã que eu falo é que cada dia que a gente tem um contato com um livro, tem um contato com uma leitura, né? Nesse processo de formação continuada, ele é Construção, né? importante, de construção, Essa construção. exatamente. Eu fico E feliz, fazendo né? Quem tem aí o interesse, a Marcap sim, me convidou justamente para a gente falar um pouco, esmiuçar um pouco mais a respeito dessa condição, né, da educação infantil aí no desenvolvimento. E aí serão 4 sábados e na parte da manhã, né, Adilson, das 8 exato. ao Às 8, meio-dia. às É. meio-dia. Uhum. Né? Nós estaremos juntos aí com a professora, fazendo essa interação, com atividades, né, professora, preparadas pela Na verdade, professora. são reflexões, né? Na verdade, Reflexões. justamente fazer com que a gente pense, né, e reflita sobre aquilo que vai ser a temática de cada dia. Inclusive, é aberto para toda a comunidade, para toda a sociedade, o curso, o evento, né? Esse momento nós iremos desenvolver na Marcap. E também estamos fazendo parcerias com secretarias da educação dos municípios vizinhos, né? Os secretários que nos ouvem, os prefeitos, também podem nos procurar a Marcap. Nós temos condições aí até, né? Devido ser um quantitativo um pouquinho maior de professores, a gente fazer essa parceria e levar esse material fantástico que a professora tem preparado
no evento que nós vamos promover, no curso, na capacitação, tá bom? Eu fico feliz. É Né? isso. E convido também o pessoal, né, para estar acompanhando nossa agenda pelas redes sociais. Fazer um pouquinho de merchan agora, tá, professora? Pode ficar à vontade, é isso mesmo. Tá. Vamos aproveitar agora e convidar o pessoal também. Amanhã nós teremos a presença do professor Ivelto aqui falando com os controladores internos e pessoal dos recursos humanos, né? Sobre até as contratações, aí, falamos de contratações, processo seletivo, concursos públicos, enfim, né? Logo mais teremos cursos de licitações, contratos, enfim, um leque de profissionais como a professora, né? Com a professora, doutora Andréa. Então, os super profissionais que estão juntos com a gente na Markup. Então, fica esse convite a todos que nos ouvem, que nos acompanham, e acompanha nossa agenda lá nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook da Markup. Tá bom, professora? E nós te agradecemos imensamente. Nos encontramos daqui um dia, no próximo sábado, na primeira aula. Tá, joia. Eu que agradeço, pessoal, Tá bom? para os que estão. Ah, não abriu os comentários. Vamos Eu abrir os não vi. comentários. Eu não vi Deixa eu quem abrir. estava aí. A gente tem um tempinho ainda. Acho que não, temos um tempinho sim. Deixa eu ver os Ah, então tá comentários. bom. Só para ver aqui, pessoal. Ai, que legal. Eu fico muito feliz que vocês estejam Tem aí. bastante Tá pessoas aí vendo? seguindo. Fica passando aqui. Isso, Ah, né? Então, nós agradecemos fico, aqui os que nos acompanharam, né? fico muito feliz, pessoal. Qualquer coisa também, nós temos um site, né, que é Isso aí. www.cepedsp.com.br, tá? Então, lá também nós temos alguns e-books que eu e a professora Suzy, e temos uma outra colaboradora também, que é a professora Simone. Nós temos também alguns e-books lá, tá? É, nós temos também algumas publicações que vocês encontram em livrarias, né, tanto virtuais como físicas. E nós temos também artigos científicos que sempre da temática, né, que nós trabalhamos no CEPED. Então, é só vocês olharem no Google Acadêmico, é só colocar o nosso nome, o sobrenome, que vocês podem dar download free nos artigos, né? Para se inteirarem da temática que vocês tenham interesse, tá? E vocês me encontram também nas redes sociais, né? Tanto no Facebook, Twitter e aqui no Instagram, né? E o meu e-mail também, e tem o e-mail do CEPED, que é cepedsp@gmail.com, né? Que a gente fica muito feliz e nós fazemos também a gente faz também trabalhos, né? Nessa temática, tá? Fico imensamente feliz aí com a participação de todos e a possibilidade de estar falando aqui para vocês, no qual a Markup me deu o espaço. Fico muito feliz. Muito obrigada. Foi uma honra recebê-la. Tá bom, professora? Tá joia, Adilson. Muito obrigada. Obrigado a Até você, mais para professor. todo mundo, então. Boa noite, pessoal. Obrigado àqueles que nos acompanharam aí. E acompanhe a Obrigada. nossa agenda lá nas redes sociais, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa professora. noite. Boa noite, gente. Até.